Bom, penso que então que estamos em condições de iniciar, portanto, o nosso webinar. Um bom dia a todos, muito bem-vindos. Começo por saudar de forma muito especial e também da parte da direção, que hoje não pode estar presente, porque neste momento, portanto, hoje vai ter uma reunião, portanto, na tocha, por isso não pode estar aqui presente, mas portanto, manda uma saudação muito especial a todos e em especial, portanto, à doutora Cláudia Afeto Dias, que agradecemos muito ter aceito o convite e que, portanto, penso que será uma mais-valia muito grande para todos nós, portanto, e sobretudo assim para todos, portanto, os agricultores e aqueles que a CAP representa no sentido do que é o seu papel, a missão de, portanto, de informar, comunicar, esclarecer e descomplicar também, não é? E também um bocadinho ajudar a regularizar situações que, portanto, importante e neste momento, neste enquadramento em relação ao IVA, portanto, à impressão de sujeito passivo, portanto, na construção civil, que sabemos, portanto, inerente portanto, ao PDR 2020, há muitos, portanto, tem havido muitos projetos que têm, portanto, onde se aplica esta situação, este regime de IVA, e que muitas vezes, por falta do melhor conhecimento da agilização, podem não ter aplicado a situação, portanto, o regime de IVA da melhor forma, mas tudo tem solução e também há prazos, e ainda estamos muito em tempo de regularizar muitas situações e também, portanto, é este o nosso papel de ajudar nesse sentido. E também uma nota complementar, independentemente da abordagem, enquadramento, falámos na situação do PDR 2020 e de muitos projetos, portanto, nomeadamente a nível portanto, com painéis fotovoltaicos, etc. Temos também aqui o arranque do PEPAC e que, portanto, certeza que vai ter muitas situações onde se aplica esta situação e no fundo, a abordagem que vamos fazer é um bocadinho horizontal, no fundo é passado recente, dentro daquilo que ainda se pode regularizar, o presente e o futuro, portanto, é um bocadinho nessa ótica que estamos aqui, portanto, e uma vez mais, agradeço de forma muito especial também, portanto, à doutora Cláudia Fete Dias ter disponibilizado, portanto, esta manhã para estar aqui conosco e ajudar a clarificar. Portanto, passo então a palavra também antes de arrancarmos efetivamente ao meu colega, portanto, ao Miguel Guisado, também para dizer algumas palavras. Bom dia a todos. Muito obrigado aqui à doutora Cláudia Afeto Dias, doutora Cristina Pena, colega. Esta sessão realmente é muito oportuna na medida que várias situações no terreno têm ocorrido. No fundo, são transversais a todas as medidas de investimento, mas realmente acabamos por detectá-las através de algumas medidas que se iniciaram já no âmbito Next Generation e tomando o caso concreto dos fotovoltaicos, que até tinham inicialmente uma taxa de 23% no primeiro aviso e que depois foi reduzida para 6%, e que, sobretudo, essas obras foram executadas e até aprovadas e validadas a nível do PDR, e como são custos unitários, as faturas não foram tão analisadas ou controladas conforme o normal, e que originou que, no ato de pedidos de reembolso ocorridos muito mais tarde, ou deduções de IVA, que houvessem problemas, porque muitas vezes os agricultores faturam, por exemplo, a 6 as suas produções e fazem investimentos a 23 e logo aí prolonga-se o período de pedidos de reembolso. Portanto, todas essas situações tem realmente originado situações de dúvida, muitas com problemas que na última instância terminam com perdas de IVA. É isso que pretendemos evitar, alertar para quem já está nessa situação de incumprimento que efetivamente há um prazo para poder regularizar. eh, e também evitar que em futuras medidas, como o PEPAC,
essa situação volte a ocorrer. Portanto, é realmente essa situação que vamos abranger com alguns exemplos concretos e dificuldade, porque muitas vezes investimentos são feitos e têm as duas componentes. Partes, por exemplo, uma terraplanagem associada a uma plantação de uma vinha, por exemplo, há situações que são distintas e convém entendermos todo este tipo de ação. Muito obrigado. Sim, passo então a palavra à doutora Cláudia Alfredo Dias para, portanto, iniciarmos a sessão, lembrando que depois, no final, haverá também um momento para perguntas, para questões, disponível a todos. Obrigada. É melhor. Pode ser assim? Penso que nos estão a ouvir, não é? Então, muito bom dia a todos. Para já, começo por agradecer a oportunidade também de estar aqui junto de vós, não é? O meu nome é Cláudia Afete Dias, sou diretora de serviços do IVA, da Autoridade Tributária Aduaneira, e venho aqui nessa qualidade partilhar aqui um bocadinho daquilo que têm sido questões colocadas a propósito da inversão do sujeito passivo na agricultura, fazer aqui um breve enquadramento aqui também da inversão do sujeito passivo de uma forma genérica e depois dar-vos aqui algumas pistas, digamos assim, que é esse o objetivo desta sessão, dar-vos aqui algumas pistas para efetivamente fazerem o enquadramento das operações, obviamente. Tal como partilhei também com a doutora Cristina Pena, quando me dirigiu o convite, obviamente, face às minhas limitações de conceitos, muitas das vezes associados com a própria agricultura, espero, pronto, quando me forem colocadas algumas questões assim mais específicas, de certa forma, e que caso não consiga efetivamente fazer aqui o enquadramento, obviamente, até porque são situações normalmente complexas e que exigem alguma ponderação, mas ficarei obviamente com a nota e depois farei chegar também pelos canais, não é? Neste caso via CAP. Se me permitem, neste caso, eu vou começar aqui efetivamente com uma apresentação. A apresentação eu depois disponibilizarei também junto da CAP para poder partilhar com todos vós, neste caso, para conseguirem também acompanhar-nos e, de certa forma, esclarecermos algumas das questões que constavam de umas notas iniciais, mas pronto. A apresentação depois vai ser disponibilizada também no site da CAP, está-me aqui a doutora Cristina a dizer. Em termos do nosso programa das festas, eu vou dizer assim, porque isto é uma festa, falar sobre IVA, normalmente. Em termos de programa das festas, agora para esta horita, não é? Uma horita e qualquer coisa, começamos aqui a falar um bocadinho da inversão do sujeito passivo nos serviços de construção civil, porque existe outro tipo de inversões do sujeito passivo. Vamos aqui falar aqui das pronúncias que já existem efetivamente sobre casos particulares no setor agrícola, para tentar orientar algumas das questões que têm sido colocadas e que de certa forma possam constituir uma dúvida na aplicação deste regime. E depois vamos falar também, quando existem enganos, porque também existem enganos, como é que se procede efetivamente à regularização do correspondente imposto, quer na perspectiva de quem presta ou de quem transmite o bem, quer na perspectiva de quem adquire também, está bem? Ou seja, em termos do nosso programa, efetivamente vamos ter aqui três pilares base, efetivamente, para poder partilhar convosco. E pronto, espero efetivamente, mais do que ir a situações muito concretas em relação a determinado tipo de investimento ou de projeto, de orientação, efetivamente, de como é que devemos ver efetivamente estes serviços de construção civil e de quando é que se aplica a regra da inversão do sujeito passivo. Então, começando aqui por esta questão da inversão do sujeito passivo, espero não estar a falar muito depressa, porque mas eu vou tentar controlar-me. Indo aqui um bocadinho à inversão do sujeito passivo, ou seja, em termos do nosso quadro legal, e queria aqui sinalizar-vos 3 importantes diplomas, digamos assim, para podermos efetivamente enquadrar aqui esta questão da inversão do sujeito passivo nos serviços da construção civil. Começo com o Código do IVA, efetivamente, porque é quem nos dá a nossa base da inversão do sujeito passivo. Há, efetivamente, no artigo 2º, número 1, a linha J do Código do IVA, está previsto que, no caso dos adquirentes de serviços de construção civil,
neste caso em concreto, quando os adquirentes também são eles próprios sujeitos passivos, e já vamos aqui esmiuçar aqui um bocadinho mais isto, há aqui uma inversão do sujeito passivo. Quando se diz que há uma inversão do sujeito passivo, significa que a fatura de quem transmite o bem ou de quem presta o serviço é emitida sem IVA. E depois quem a recebe, efetivamente, no âmbito da sua contabilidade, tem efetivamente que proceder à liquidação e, eventualmente, à dedução do correspondente imposto na sua declaração periódica do IVA, está bem? E queria deixar-vos aqui para já uma primeira nota, porque isto são muitas das questões que nos têm chegado, não só da agricultura, mas dos serviços de construção civil no seu geral. Independentemente de terem uma fatura mal emitida com IVA liquidado, não desonera o adquirente de liquidar o IVA na fatura, percebe? Ou seja, de fazer aqui uma autoliquidação do IVA, está bem? E por isso é que muitas das vezes, quando existe uma inspeção, mesmo que haja uma fatura emitida com IVA indevidamente liquidado, porque não devia ter sido com IVA liquidado, dever-se-ia ter aplicado a inversão do sujeito passivo. Depois, se houver uma inspeção por parte da autoridade tributária, eu já falo só da inspeção, mas acho que também tem consequências, por exemplo, ao nível dos programas e dos projetos de candidaturas, mas neste caso em concreto, quando há depois uma inspeção, de certa forma, o facto de eu ter na minha posse uma fatura com IVA liquidada indevidamente, não me desonera enquanto adquirente de o ter que liquidar, está bem? E isso é uma das questões que eu gostava de deixar convosco, sensibilizá-los um bocadinho para esse efeito, sem prejuízo depois das interações que tenham que ter com o prestador do serviço ou com o transmitente do bem, no sentido de corrigir a própria fatura. E depois já vamos à parte da correção, está bem? Esta inversão do sujeito passivo, há um ofício circulado, já é de 2007, mas mantém relativa à atualidade, eu vou dizer relativa porque já vou neste caso a um pormenor que é para tentar também sensibilizá-los um bocadinho. O ofício circulado é o 30.101, fala de uma forma genérica dos serviços da construção civil, não só especificamente da agricultura, mas todos os serviços de construção civil, e, digamos assim, regulamenta aqui um bocadinho mais, ou esmiuça um bocadinho mais esta inversão do sujeito passivo, tendo dois anexos. E estes dois anexos eu depois partilho também convosco para tentarmos aqui perceber um bocadinho. São extremamente importantes estes anexos para podermos efetivamente aferir se aplica ou não a inversão do sujeito passivo. Está bem? Pronto. Para além do Código do IVA e do ofício circulado 30.101, temos também que nos socorrer muitas das vezes com a Lei número 41 de 2015. E esta Lei 41 de 2015 tem um anexo, e um anexo relativamente extenso, com um conjunto de subcategorias de alvarás de obras, está bem? E isto é da conjugação destes três diplomas, digamos assim, que nós conseguimos perceber como é que funciona aqui um bocadinho a inversão do sujeito passivo nos serviços de construção civil, está bem? Atenção que esta Lei 41 de 2015, só para vocês perceberem como é que ela entra aqui, se nós olharmos, e depois eu já partilho um bocadinho convosco, ela veio revogar a portaria 19 de 2004, que está no anexo ao ofício circulado, ou seja, o ofício circulado tem um anexo de uma portaria que entretanto já foi revogada por esta Lei 41 de 2015, mas já lá vamos, está bem? Pronto. Em termos de quadro legal, é isto que temos, é com isto que trabalhamos e é com isto que temos que fazer efetivamente o enquadramento das operações sempre para avaliar se estamos ou não na presença de serviços de construção civil, está bem? Este anexo 1 e anexo 2 da lista do ofício circulado são extremamente importantes, está bem? Para que haja inversão do sujeito passivo, o que é que tem que existir necessariamente? E atenção que são cumulativas, ou seja, não é uma ou outra, certo? Ou seja, a primeira questão que temos que ter aqui presente é a definição de serviço de construção civil, ou seja, eu tenho que dizer que efetivamente o que está em causa é uma aquisição de um serviço de construção civil. Esta é a minha base. E esta definição de aquisição de serviço de construção civil, vamos ver a seguir, é aquela que eu tenho que fazer a leitura, também um bocadinho, daquilo que tenho nos anexos ao ofício circulado 30.101 e socorrendo muitas das vezes aqui da própria lei 41, se não me engano, 41 de 2015, que eu ainda não sei de cor. A outra questão, para haver efetivamente inversão do sujeito passivo, é que o adquirente também seja sujeito passivo, ou seja, quem vende um bem ou quem presta um serviço de construção civil só não tem que liquidar IVA por aplicação da inversão
quando o outro adquirente também seja sujeito passivo. Seja sujeito passivo, e vejam, pratique operações em território nacional que confiram total ou parcialmente o direito à dedução do IVA, ou seja, não há inversão do sujeito passivo, e já vamos aqui um bocadinho mais à frente ver. Por exemplo, se for feito um serviço de construção civil um particular, não há. O adquirente não é um sujeito passivo de IVA, mas também se for feito um serviço de construção civil, por exemplo, um sujeito passivo isento nos termos do artigo 9º, por exemplo, uma clínica médica, por exemplo, dar-vos aqui um exemplo concreto, também, neste caso, uma clínica não é sujeito passivo que tenha a possibilidade de deduzir total ou parcialmente o imposto, também não há inversão do sujeito passivo. Depois, também temos aqui um regime, ou seja, estes serviços de construção civil também, o que nos é dito também tem que ser em regime de empreitada ou subempreitada. E isso não significa que no facto de termos subempreiteiros no processo, que os subempreiteiros também, sendo um serviço de construção civil, efetivamente aplica-se a inversão. Não tem necessariamente que ser só o empreiteiro a quem contrata efetivamente a obra, tá bem? Isso há algumas vinculativas, inclusivamente publicadas sobre isto, e que partilho, pois se houver necessidade, poderei partilhar uma ou outra que diz efetivamente isso, porque muitas das vezes coloca-se a questão de saber se houver um subempreiteiro aqui no meio, não é? Se a fatura do subempreiteiro ou empreiteiro também não se aplica à inversão, aplica-se desde que seja serviço de construção civil. É isso que está aqui em causa, está bem? Estas, digamos que são 4 condições, 2 delas estão interligadas, o sujeito passivo que pratica operações em território nacional que confiram total ou parcialmente o direito à dedução, e já lá vamos depois aqui um bocadinho aqui esta parte do sujeito passivo, mas estas são as condições para eu ter efetivamente uma inversão do sujeito passivo. As principais questões que se colocam é efetivamente se é um serviço de construção civil, e isso ainda hoje, atenção que esta é uma, digamos, já existe inversão do sujeito passivo já desde 2007, porque se nós virmos o ofício circular é de 2007, já existe inversão de sujeito passivo nos serviços de construção civil desde 2007 e ainda hoje existem muitas questões associadas, e todas as questões que existem associadas é efetivamente se um determinado serviço é efetivamente um serviço de construção civil, está bem? Só para perceberem também, esta inversão do sujeito passivo, ou seja, há vários tipos de inversão do sujeito passivo em IVA, mas esta inversão do sujeito passivo prende-se aqui a uma medida que na altura foi implementada de combate à fraude e evasão fiscal, também, ou seja, neste caso havia aqui algumas entidades que prestavam serviços de construção civil, liquidavam o imposto, não entregavam o imposto nos cofres do Estado e quem tinha a fatura efetivamente deduzia, havia aqui algum prejuízo para o Estado também para esses efeitos. Ou seja, esta medida de inversão do sujeito passivo é efetivamente uma medida de combate à fraude. Entrando aqui propriamente, e esta é a tal situação que, o que é que são serviços de construção civil? O conjunto, se vocês virem inclusivamente o ofício circular de 30.101, ele tem aqui, socorre-se aqui de um conceito de obra, não é? Ou seja, abrange todo o conjunto de atos necessários à concretização de uma obra. E ainda há pouco estava a falar aqui, o doutor, e estávamos a falar, e eu inclusivamente até abordei uma questão que me tinha sido colocada numa outra reunião que estive, que era um painel luminoso, perguntavam se era um serviço de construção civil. Se eu chegar com o painel para parafusar uma parede, e desculpem lá que eu não tenho nada destes perfis, mas se eu chegar com o painel e a parafusar o painel na parede, sem haver efetivamente uma obra aqui em causa, não é? Não há um serviço de construção civil, certo? E isso é uma das questões que há muitas vezes associado. Sim, se houver aqui efetivamente uma obra associada, imaginem, tem que fazer um suporte, uma sapata, como aqui o doutor há pouco me estava a dizer, não é que eu seja muito conhecedora desta vertente, efetivamente, se existir, efetivamente, o conjunto todo, desde a instalação do painel com a construção da tal sapata, efetivamente integra um serviço de construção civil. E muitas das vezes é esta linha tenue que temos aqui que coloca às vezes aqui algumas questões associadas, está bem? Aqui este conceito de obra, e tal como consta, efetivamente, e atenção, isto está no ofício circulado.
é a atividade e o resultado de trabalhos de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reabilitação, reparação, restauro, conservação e demolição de bens imóveis, bem como, e é aqui que pode entrar efetivamente, por exemplo, este exemplo do painel luminoso, qualquer outro trabalho que envolva processo construtivo. Está bem? É isso que estamos aqui a falar. Se me permitem, eu vou só partilhar convosco, antes de entrar aqui propriamente nisso, queria partilhar convosco que, efetivamente, penso que estou a partilhar o ofício circulado. Estou a partilhar o ofício circulado, não é? Efetivamente, este é o ofício circulado, eu depois posso, mas penso que já devem ter também no site da CAP, não é? Mas o que muitas das vezes nos ajuda efetivamente é olharmos para o anexo 1 e o anexo 2, certo? Este anexo 1, vejam que é uma lista exemplificativa de serviços aos quais se aplica a regra da inversão. Ou seja, se eu tiver algum destes serviços que estão aqui elencados, de facto aplica-se a inversão do sujeito passivo, seja no empreiteiro, seja no subempreiteiro, aplica-se. Por exemplo, construção de redes de rega, está cá. Certo? Isto para tentarmos começar aqui a esmiuçar aqui um bocadinho. Por exemplo, temos aqui mais abaixo terraplanagens. Também está, certo? Ou seja, tudo o que estiver aqui neste anexo 1, de certa forma, é considerado como sendo aplicado, é considerado como sendo um serviço de construção civil e à inversão do sujeito passivo, sempre que quem adquire o serviço ou conjuntamente com bens ou não, nestas circunstâncias, efetivamente, tem a competência para liquidar. Está bem? Este, digamos que é logo o nosso primeiro pontapé de saída, vou dizer assim, certo? Porque se estiver aqui, não há questões associadas. Nós temos aqui as terraplanagens, por exemplo, que é uma das questões, aberturas e preparação de poços, que não faço muito bem, pronto, poços ainda sei o que é, mas pronto, e aqui estávamos a falar há pouco dos furos artesianos. Estarão aqui também. Drenagens também temos cá, impermeabilizações. Instalações elétricas. Também temos aqui instalações elétricas, por exemplo. Estava aqui a tentar ir buscar aqui um bocadinho aqueles que possam eventualmente ter aqui a ver com isto, não é? Tínhamos aqui os tais redes de rega, por exemplo, e tudo o que seja efetivamente que esteja aqui, não há dúvidas, percebem? Sintam-se confortáveis com. Temos uma terraplanagem, neste caso, temos um ofício circular, o anexo 1 diz mesmo que são serviços aos quais se aplica a regra da inversão. Está bem? Depois temos o anexo 2, efetivamente uma lista aos quais não se aplica. Não se aplica se não forem no âmbito de uma empreitada. E isso é que eu gostava que também tivessem presente, que estas são situações em que quem fornece este tipo de serviços, só este tipo de serviços, não há inversão do sujeito passivo. E há um exemplo, inclusivamente aqui, no próprio ofício circulado, que tem a ver com a colocação de andaimes. Não é? A colocação de andaimes, por exemplo, está aqui, aparece aqui como não sendo um serviço de construção civil. De qualquer forma, se eu tiver uma empreitada, eu sou um empreiteiro neste caso, não sou, mas até tenho perfil para. Mas se eu tiver, neste caso, uma empreitada e efetivamente contrato um serviço de aluguer de andaimes, contrato um serviço, por exemplo, de engenharia e arquitetura, quem me presta estes serviços não há inversão, mas quando eu faturo a empreitada no seu total, sendo uma empreitada relacionada com um serviço de construção civil, aí já vai tudo com a regra de inversão do sujeito passivo. E era isso que eu queria que, pronto, tivéssemos aqui um bocadinho em consideração nesta nossa abordagem, está bem? Tudo o que estiver nestas listas não temos dúvidas. Ou seja, se me perguntarem, neste caso, à direção de serviços do IVA, se... e, por exemplo, ainda há pouco tempo houve uma questão sobre este. Tinha, neste caso, o arquiteto que lhe faturou o projeto da empreitada e perguntava se aplicava a inversão do sujeito passivo. Não. Quando é o arquiteto a faturar ao empreiteiro, não. Quando é o empreiteiro, quando fatura a empreitada na sua totalidade, aí já vai com a inversão do sujeito passivo. Voltando só aqui ao anexo 1, e vejam que ainda faz referência à tal portaria 19 de 2004.
Está bem? E essa portaria 19 de 2004, vejam que diz mesmo outros serviços previstos na portaria 19 de 2004. E tem, no outro anexo ao próprio ofício circulado, tem a tal portaria. Só que esta portaria já foi revogada, está bem? E é a tal que foi revogada pela lei 25, não? 45? 41. 41 de 2015. Neste caso em concreto, ou seja, eu não tenho que olhar para esta portaria, mas tenho que olhar para a lei, está bem? E se nós virmos, eu vou partilhar também convosco, deixem-me só aqui poder partilhar só convosco, eu não vou entrar em pormenores e não é esse o objetivo, mas queria que percebessem qual é que é a dinâmica, está bem? Quando eu vejo a Lei 41 de 2015, ela também tem a tal lista, aquelas tabelas, ainda com uma informação adicional. Deixem-me só aqui puxar isto aqui para o lado. Ela também tem aqui as tabelas, certo? Ou seja, tudo o que esteja relacionado com estruturas e elementos de betão, por exemplo, eu vou um bocadinho mais para baixo, estruturas de madeira também, estuques, pronto, mas isto aqui muito vocacionado aqui também para a construção civil, mas eu vou aqui um bocadinho mais para baixo, em que nós temos, por exemplo, aqui os postos de transformação, está bem? Só para tentarmos aqui enquadrar, está bem? Está aqui mais abaixo, isto é bastante extenso, mas se vocês virem, temos cá os postos de transformação, certo? Nestas circunstâncias, outros serviços relacionados com postos de transformação também estão cá. E também, ainda vem dar aqui mais redes de instalações elétricas e por aí fora, e também vem aqui, para além de já estar na própria lista 1, também tem aqui a questão da movimentação das terras e aqui também vem outra vez as terraplanagens, está bem? Por exemplo, isto é só para perceberem, eu não tenho, tem aqui movimentação de terras, está bem? Ou seja, neste caso em concreto, pronto, já está lá as terraplanagens, mas não sei se existe mais algum tipo de movimentação de terras, pronto, por isso não desconheço neste caso, mas por exemplo a charca também está e vamos ver que também já existe uma vinculativa sobre isso. Isto são tudo situações ao qual se aplica efetivamente a inversão do sujeito passivo. Está bem? Pronto. Eu agora, passando aqui para a apresentação, deixem-me só ver aqui se eu consigo passar aqui para a apresentação. Sempre que eu tenho efetivamente que fazer esta análise, eu tenho que ter efetivamente a tal obra e socorro muitas das vezes, ou, para não dizer a maioria das vezes, das tais listas, está bem? Estas listas efetivamente ajudam-nos a organizar e nestas eu não tenho que ter dúvidas, está bem? As outras situações mais específicas ou mais concretas, aí pronto, já tem que ser analisado de uma outra forma que não estejam aqui, está bem? Depois, como é que funciona? E atenção, estamos a falar da fatura do prestador dos serviços de construção civil, está bem? Sempre que no âmbito da obra o prestador fatura serviços de construção propriamente dita e quaisquer outros com ela relacionados e necessários à sua realização, por exemplo, a tal colocação do andaime, o aluguer de gruas, que de uma forma isolada não há inversão do sujeito passivo, mas quando é incluído nesta empreitada, já há sim, bem como materiais ou outros bens, e aqui estão aqui incluídos, ou seja, sempre que isto seja tudo junto, é um bocadinho assim. Entende-se que o valor global da fatura, independentemente de haver ou não discriminação dos vários itens, e inclusivamente da faturação ser conjunta ou separada, não tem que ser tudo na mesma fatura. Eu posso ter um contrato de empreitada e emitir 3 faturas com essa empreitada, certo? Mas é daquele contrato. É abrangido pela regra de inversão, ou seja, isto é para vos dizer que não estamos só no âmbito das prestações de serviços, porque estamos no âmbito da empreitada. E esta situação de estar no âmbito da empreitada implica que sempre que eu tenho efetivamente um serviço de construção civil, mesmo que eu tenha estes outros serviços necessários à sua realização, que de uma forma autónoma não se aplica à inversão, e também tenha materiais lá incluídos, que também, por exemplo, também quando me vendem esses materiais, só a venda desses materiais não é um serviço de construção civil. Quando isto é faturado no total, numa empreitada, devidamente discriminados na fatura ou não, nestas circunstâncias é abrangido pela regra de inversão do sujeito passivo. Aqui posso-vos dizer que algumas das questões que temos aqui associado, poucas, mas temos uma ou outra associada, é se aplica a inversão no sujeito passivo, por exemplo, na mão de obra, e não aplica no material que coloca, por exemplo. Não.
é visto como uma empreitada, como um todo. E neste caso, mesmo que seja discriminado o material e a mão de obra, é no âmbito deste tal contrato da empreitada, e então há a inversão do sujeito passivo para tudo. Está bem? A fatura, neste caso, vem sem IVA. Que é o que acontece nos projetos, muitas vezes. Pronto. É tudo. E essa é de facto uma das questões, de vez em quando aparece, não é uma questão muito vulgar, mas de vez em quando aparece a dizer, olha, eu vou fazer uma empreitada, neste caso o valor dos materiais, eu vou discriminar na fatura o valor dos materiais e o valor da mão de obra, e questionam muitas das vezes se aplicam a inversão do sujeito passivo só à mão de obra, porque quando nós ouvimos prestador de serviços de construção civil, muitas das vezes leva-nos a não considerar os bens. Não é? Mas isto é um trabalho conjunto, está bem? Isto é uma empreitada, envolve com os serviços de construção civil, outros serviços relacionados com os serviços de construção civil e os materiais. E é tudo visto na globalidade, tenha discriminação na fatura ou não, ou mesmo várias faturas para aquela empreitada, está bem? Pronto. Da parte de desculpem lá, que agora esta é a faturação do prestador. Quando estamos a ver na perspectiva do prestador, da faturação ao prestador dos serviços de construção civil, por exemplo, aquela questão que vos estava a falar há pouco, da colocação dos andaimes, da venda dos materiais, neste caso, que também muitas vezes é questionado, esta faturação de serviços ao prestador dos serviços de construção, que isoladamente não relevam no conceito de serviço de construção civil, nestas circunstâncias, ou de meros fornecimentos de materiais, não é abrangido pelas regras de inversão. Ou seja, ou é um serviço de construção civil, neste caso daqueles que estão na listagem, ou neste caso em concreto, o empreiteiro pode conjugar vários serviços de construção civil com outros serviços que adquire a terceiros, e estes serviços que adquire a terceiros não têm inversão do sujeito passivo. Por exemplo, quem aluga os andaimes, ou quem aluga gruas, neste caso, quando faz o aluguer das gruas, apesar de poder ser utilizado num serviço de construção civil, não há inversão, está bem? Só há inversão depois na própria prestação do serviço de construção civil. Quando estamos a falar no adquirente, e atenção que queria sensibilizar-vos um bocadinho para este aspecto. Porquê? Porque para haver efetivamente inversão de sujeito passivo, nós temos que ver qual é que é o enquadramento do adquirente, não é? Porque o adquirente, se for um sujeito passivo de IVA normal, eu vou dizer normal, inserido no regime normal, com possibilidade de dedução total do IVA, neste caso, aplica-se efetivamente aqui a inversão, não há dúvida nenhuma. Ou seja, neste caso, quem adquire é um sujeito passivo no regime normal, exerce uma atividade que confere direito à dedução, então, neste caso, compete-lhe ele, efetivamente, autoliquidar o imposto destas operações. Se for um sujeito passivo de IVA com dedução parcial, também são designados normalmente os sujeitos passivos mistos, ou seja, que têm uma atividade sujeita à IVA e uma atividade isenta. Isto acontece muito com os baldios, está bem? E aqui os baldios, ainda ontem estava a partilhar com a doutora Cristina Pena, tenho ainda a evidência de alguns baldios que ainda têm só isenção nos termos do artigo 9º, quando, de certa forma, também têm atividade agrícola. E a atividade agrícola atualmente não é isenta nos termos do artigo 9º. Já foi, mas agora já não é. Neste caso em concreto, ou seja, quando estamos a falar de sujeitos passivos mistos, e eu dei-vos o exemplo, no caso do setor agrícola, dei-vos o exemplo de um baldio que exerce também uma atividade agrícola, ou seja, tem uma componente associativa e exerce também uma atividade agrícola. A componente associativa é efetivamente isenta nos termos do artigo 9º, reunidos os demais requisitos, e a atividade agrícola não. E é efetivamente um sujeito passivo misto. Todos os serviços de construção civil adquiridos por um sujeito misto também se aplica à inversão, está bem? É isso que estamos aqui a falar. Depois, entrando aqui pelo Estado, as autarquias e as regiões autónomas ou outras pessoas coletivas de direito público. Aqui já é um bocadinho diferente. Porquê? Porque o Estado tem uma componente, ou se calhar a maior parte da sua atividade é uma atividade não sujeita à IVA, não é isenta, é não sujeita, e tem atividades que podem ser isentas e ainda tem atividades que podem ser sujeitas. E aqui já temos que olhar um bocadinho aqui para o Estado, que há aqui situação que efetivamente se aplica a inversão do sujeito passivo. E aplica-se quando?
quando se trata de aquisição de serviços diretamente relacionados com a atividade sujeita à IVA, certo? Ou seja, se houver uma prestação de um serviço de construção civil, feito, por exemplo, a uma autarquia, se esse serviço de construção civil for, por exemplo, num edifício que está afeto a uma atividade sujeita da própria autarquia, há inversão do sujeito passivo. Neste caso em concreto, só para vos dizer que, tal como consta inclusivamente no ofício circulado, quem presta este tipo de serviços não sabe, muitas das vezes, não é quem presta este tipo de serviços que tem que saber se é para a atividade sujeita ou não. E é a própria autarquia ou o próprio Estado que diz que, e diz mesmo aqui, devendo para o efeito tais entidades informar o respectivo prestador, está bem? Ou seja, isto não é quem presta o serviço que vai avaliar se isto é da atividade sujeita ou não, está bem? Isto é o próprio Estado, a própria autarquia que tem que invocar se efetivamente é com autoliquidação ou não. Também ainda aqui, em relação ao Estado, também se aplica a inversão do sujeito passivo quando concorrem simultaneamente, ou seja, quando são serviços de construção civil, para atividades sujeitas a imposto que conferem direito à dedução e atividades não sujeitas a imposto, ou seja, para a atividade mista. Se for para ambas as atividades, também há inversão do sujeito passivo. Não há inversão quando é um não sujeito passivo, e aqui também está o Estado, está bem? Por exemplo, a construção de uma ponte vem no âmbito dos poderes da autoridade, por exemplo, imaginem que é uma autarquia que está a assumir a construção de uma ponte, vem no âmbito dos poderes da autoridade, não, o Estado intervém na qualidade, ou a autarquia neste caso, de não sujeito passivo, e então, como o adquirente não é um sujeito passivo de IVA, nestas circunstâncias não há inversão. Também não há inversão quando são prestações de serviços de construção civil prestados a sujeitos passivos isentos nos termos do artigo 9º, por exemplo, um baldio que não tenha atividade agrícola, neste caso, por exemplo, e aí o serviço de construção civil tem que haver liquidação de imposto pelo prestador, neste caso, ou então, por exemplo, isentos nos termos do artigo 53, a isenção que está relacionada com o volume de negócios dos pequenos operadores, está bem? Atualmente está nos 14.500 euros ano, para o ano será 15.000, neste caso, e com perspectiva de ser alterado com a diretiva das PMEs, mas pronto, mas o que temos atualmente é isso. Ou seja, se o adquirente for efetivamente um sujeito passivo isento, neste caso, que realize exclusivamente este tipo de atividades, também não há inversão do sujeito passivo. E também não há para aqueles sujeitos passivos que, também sendo isentos, ou o Estado e as autarquias, que são apenas sujeitos passivos pelas aquisições intracomunitárias, mas isto é uma situação mais específica. Aqui, foi feita aqui de uma forma genérica como é que nós conseguimos ler esta questão dos serviços de construção civil, está bem? E agora vamos ver algumas das coisas que estão publicadas, está bem, sobre o tema, visando aqui mostrar-vos que já existe muita informação, alguma informação, não muita, não, isso não é nenhuma resma, mas pronto, mas já existe alguma informação que possa servir de base aqui e orientação efetivamente à posição de cada um de nós, vou dizer assim. Eu vou partilhar convosco vinculativas. As imagens estão assim um bocadinho desfocadas, mas era para tentar transmitir-vos efetivamente o que temos aqui associado neste caso. Esta já é uma vinculativa relativamente antiga, mas mantém a atualidade, está bem? Ou seja, está publicada no portal. Todas as que tenho aqui estão publicadas, mas vai haver uma, que eu já partilhei também com a doutora Cristina Pena, que faça ali uma incorreção que tem num dos parágrafos, digamos assim, vai ser tirada, mas de qualquer forma fica o entendimento relativamente à parte que está correta, está bem? Temos a vinculativa 6.749. Estava aqui em causa nesta vinculativa a venda e instalação de plataformas de ordenha mecânica rotativa, os componentes do vácuo, o sistema de transferência do leite e de lavagem, o sistema de filtragem do leite e a automação. E, efetivamente, em termos de enquadramento, não é? Reúnem, isto é as conclusões, está bem? Eu não vou demasiado ao pormenor, porque acho que não temos essa necessidade, mas efetivamente a conclusão que foi tida neste caso, nesta vinculativa, é que efetivamente reunia as condições para serem consideradas na tal portaria, neste caso, que atualmente é a lei
que já partilhei convosco, nomeadamente na quarta categoria, instalações elétricas e mecânicas, e na subcategoria, outras instalações mecânicas e eletromecânicas. E pelo que, neste caso, a sua venda com instalação montagem se encontra efetivamente abrangida pela regra de inversão do sujeito passivo, está bem? Ou seja, a fatura desta venda com instalação desta plataforma, considerando que está efetivamente na tal lista, que atualmente teríamos que fazer com as devidas adaptações face à lei que estamos a falar, nestas circunstâncias aplica-se efetivamente a inversão do sujeito passivo, está bem? Centrais de refrigeração aqui, ou seja, tem a ver aqui com montagem de equipamentos, tais como centrais de refrigeração, câmaras frigoríficas, por exemplo, entalhos, que também era uma das questões que era colocada, e diversos equipamentos de refrigeração, assim como a sua reparação e manutenção. O que estava aqui em causa era quem faz este fornecimento e montagem, não quem adquire, está bem? Aqui quem faz este fornecimento e montagem é que nos estava a questionar se efetivamente se aplicava a inversão ou não do sujeito passivo. E aqui o que foi transmitido é os equipamentos que são instalados em imóveis e que ficam ligados aos mesmos com caráter de permanência, não é um frigorífico, não é? Pronto, um frigorífico não, a gente, não é? Pronto. Pelo que, efetivamente, nesta circunstância em que é instalada estas câmaras frigoríficas, até fui buscar assim uma imagem um bocadinho desfocada, mas neste caso, quando são instaladas estas câmaras frigoríficas, elas ao fim e ao cabo passam efetivamente a fazer parte integrante do próprio imóvel, certo? E neste caso, com o tal caráter de permanência, pelo que se os adquirentes forem efetivamente sujeitos passivos de IVA, aplica-se a regra da inversão. Está bem? Isto é um exemplo de uma das vinculativas que está também publicada, para dar aqui também alguma ideia, neste caso, das centrais de refrigeração, das câmaras frigoríficas. Se ficarem efetivamente ligados ao imóvel com caráter de permanência, neste caso em concreto é considerado, está bem? Isto, eu acho que eles passam a ser mesmo parte integrante do imóvel, pelo menos nas centrais fruteiras. Volto a dizer que não é o simples frigorífico, não é? Pronto. Vinculativa 12593. É uma vinculativa que tem muitas questões, percebem? Ou seja, tem abertura de valas de drenagem, depois tem terraplanagem para eficiência de drenagem para plantação, preparação do terreno para vinha, abertura de caixas de fundo para proteção estrutural em zona de má drenagem, limpeza de tanque de rega e execução ou alargamento de terraço agrícola. E aqui foi concluído que não havia inversão do sujeito passivo. Tenho algumas dúvidas em relação àquilo que tivemos a falar agora, tá? Percebem? Esta é uma das que vai sair porquê? Porque ainda agora estivemos a falar, inclusivamente, ou seja, isto também me permitiu ir buscar todas as vinculativas que estão publicadas no portal e para tentarmos uniformizar também isto um bocadinho também, deixar aquelas que efetivamente é o entendimento da Direção de Serviços do IVA, está bem? Esta não faz parte do entendimento atual. Eu depois vou meter aqui um traço aqui por cima quando partilhar a apresentação para vocês depois perceberem e poderem partilhar também com todos, está bem? Porquê? Porque, como vimos, a terraplanagem está na lista. Exatamente. Nem preciso de me preocupar. E as valas também está. E vamos ver que temos aqui mais à frente. Mas, de qualquer forma, não tenho dúvidas, por exemplo, aqui nesta, a elaboração de caminhos de acesso e no interior da própria propriedade agrícola, execução de muros e execução de açude, barragem ou charca, está bem? E esta já dizia isto, ou seja, nesta parte está efetivamente em consonância com aquilo que é o entendimento da Direção de Serviços do IVA. Na parte de cima, eu vou meter um traço por cima, só para vocês perceberem que efetivamente eu vou tentar tirá-la do portal das finanças para não gerar confusão nesta perspectiva, está bem? Mas esta 12.593 é uma também que vai sair, não pela parte que se aplica à inversão, e ainda que eu tenha aqui dúvidas em relação aqui à limpeza do tanque de rega, por exemplo, acho que não é um serviço de construção civil, por exemplo, percebem? Ou seja, mas eles integram neste caso, ou seja, é integrada esta questão todas nos não abrangidos pela inversão, e tem aqui alguns que têm que ser abrangidos. Está bem? A terraplanagem não há dúvida. A abertura de valas também não, de acordo com aquilo que tivemos a falar. Está bem? Isto também para perceberem que também temos dificuldades, obviamente, não é? Vamos tentar uniformizar e isto, confesso-vos que me permitiu fazer aqui um elenco de todas as vinculativas publicadas sobre esta questão da agricultura e, efetivamente, vou deixar aquelas que, efetivamente, vertem o entendimento da Direção de Serviços. Está bem?
Então, neste caso, temos aqui outra vinculativa, 14.249. Temos esta vinculativa que fala em limpeza e preparação do terreno agrícola, e aqui é uma simples limpeza de vegetação, está bem? É isso que estamos a falar aqui. Pronto. E aqui não se aplica efetivamente a inversão do sujeito passivo, mas se já for uma limpeza e preparação do terreno agrícola com túbulos de drenagem, não é? E depois o próprio sujeito passivo até fazia mais alguma pormenorização daquilo que estava em causa, tinha limpeza de vegetação, remoção de pedras, abertura de valas para colocação de tubos de drenagem, e nós vimos que esta abertura, efetivamente, fazia parte do Serviço de Construção Civil. E aqui sim aplica-se a inversão. E depois ainda tinha também serviço de terraplanagem de terrenos agrícolas. Cá está bem? Esta é a 14.249. Se virmos, isto, à medida que vamos evoluindo, o número vai evoluindo no tempo, não é? O número vai também aumentando. Atualmente estamos na 26.000 e tal vinculativa já. Pronto, estas já são com alguma antiguidade, mas esta mantém a atualidade, está bem? Esta não temos dúvidas, vá. Esta também é uma que vai sair do Portal das Finanças. Eu só meti aqui neste caso, no outro deixei ficar, só para perceberem que também há algumas, por isso também pode existir, se existe inclusivamente vinculativas publicadas, também pode existir, pode suscitar questões também por quem está a analisar, mas isso vai ser efetivamente. Esta também vai sair do portal, mas esta parte mantém a atualidade, está bem? Esta que está aqui, ou seja, ela vai sair, eu partilho convosco só a parte que mantém a atualidade, mas tem a ver com as vedações agrícolas. Efetivamente tinha aqui fornecimento e instalação de materiais para construção de vedações agrícolas e para armação de vinhas, nomeadamente postes, redes e arame. E é entendido que efetivamente a construção de cercas, vedações em propriedades agrícolas, caso se verifique que na sua execução há recurso a serviços de construção civil, e isto aqui é sempre assim, é aplicável a inversão do sujeito passivo, está bem? Imaginem que para pôr os postes, eu não faço ideia, para pôr os tais postes, tem que fazer um buraco e meter cimento, por exemplo, para aquilo ficar, diria eu não percebo muito, Sim, mas é isso. mas acho que é isto que temos que olhar sempre um bocadinho, não é só chegar e meter a rede, se for só chegar e meter a rede, não é? Se o poste já lá tiver, isso também muitas vezes é questionado, ou seja, vão lá e já têm lá os postes todos no sítio e é só meter a rede, se é só meter a rede, já não é um serviço de construção. A colocação do poste, pronto, vinha a mesma coisa. É. Arborização, esta tem a ver, aqui partilho só convosco, acrescentei só aqui, porque esta também tinha a ver com as taxas, está bem? Porque também há muitas questões associadas a taxas. Esta é a vinculativa 20.621, tem serviços de preparação de operações de arborização, nomeadamente do eucaliptal, tem corte, arranque e destroçamento de cepos velhos, ripagem, que era aquilo que eu estava a dizer que nem sabia muito bem o que é que era, mas pronto. Gradagem, subsolagem, execução de socalco soterral, sob beneficiação dos mesmos, limpeza de linhas de água. E neste caso é considerado que não há aplicação de inversão do sujeito passivo, tem a ver mais com o próprio eucaliptal arborização, não é? Tudo o que seja relacionado com infraestruturas florestais, que era uma outra vertente que também existia. Neste caso em concreto, tinha a abertura ou beneficiação de caminhos de terra batida, dentro da propriedade ou para acesso à mesma, e a construção também de charcas e barragens. E neste caso, há efetivamente aplicação de inversão de sujeito passivo neste caso. Em ambas, taxa reduzida, lista 1, verba 4.1. Está bem? Pronto, é isso que está. Ou seja, que o adquirente deste serviço de construção civil tem que liquidar imposto à taxa reduzida. É isso que estamos a falar. Está bem? Sempre que estejam relacionados, atenção, estamos sempre aqui na perspectiva da atividade agrícola, está bem? Porque esta verba 4.1 é uma verba relacionada com a atividade agrícola. Se eu abrir uma charca que não esteja relacionada, não sei se é possível, uma barragem, a charca não sei, mas a barragem, se eu abrir uma barragem que não esteja propriamente relacionada com uma atividade agrícola, sim, pode acontecer. Já não tem a verba. E tá pode bem? acontecer um ponto de água, por exemplo, não tem. Pronto. Sofre. Se não tiver a ver com a atividade agrícola, esta tinha propriamente a ver, está bem? Sim, Aí, pronto. essas que me interessam. Armação de vinhas. Temos outra, está bem? Neste caso temos outra da armação de vinhas, 21.391. Estava aqui em causa a contratação de uma empresa especializada em vedações para proceder aos serviços de armação de uma vinha numa propriedade. Os serviços incluíam a abertura de buracos onde vão entrar os postes metálicos que serão fixados com arames
e aplanados com uma máquina de forma a não serem removíveis. Daí partirá a armação da vinha com uma estrutura de arame fixada aos postos. A duração desta estrutura é de aproximadamente 25 anos. E aqui, efetivamente, considera-se que os serviços de viticultura, que consistem na colocação de postes e arames, armação de vinha, caso se verifique na sua execução há recurso a serviços de construção civil, e atenção, não tem que ter necessariamente cimento, está bem? Há bocado falei no cimento nos buracos, aqui não tem não é? Pronto, mas não é, há bocado falei no cimento, mas não tem que ter cimento, não é? Pronto. Quer nas prestações de serviços, quer no fornecimento de materiais relacionados com esta instalação, e se isto for visto na sua globalidade, é aplicável a inversão do sujeito passivo, está bem? E é aplicável a inversão do sujeito passivo e tem enquadramento na verba 4.2 da lista 1, está bem? E tem taxa reduzida, ou seja, quem adquire este serviço de vedação, não é? Como é que é? De armação de vinhas. Quem adquire este serviço de armação de vinhas tem que receber a fatura sem IVA e tem que liquidar IVA à taxa reduzida e depois sendo sujeito passivo. É sempre esse o pressuposto. Partilhei convosco aqui algumas das vinculativas que estão publicadas. Sei que há mais uma ou outra. Já sinalizei que há duas que daqui a pouco tempo, mesmo que as queiram consultar diretamente no portal, elas ficam gravadas fora do portal por causa das questões informáticas, eu não percebo muito disso, mas sei que vão ficando disponíveis noutro sítio, mas no portal elas vão sair porque de facto não estão em consonância com aquilo que estivemos a falar agora, está bem? E por isso não faz sentido lá estarem, porque efetivamente há que ter em consideração aquele que é o entendimento, que é para não gerar efetivamente aqui confusão. Mas tal como eu vos tinha dito há pouco, efetivamente, o facto de nós até sabermos isto não significa que não possam existir erros, está bem? E esses erros, vamos ver como é que funcionam, está bem? Como é que funciona a sua regularização. Antes de entrar propriamente na regularização propriamente dita, e faço a redundância neste caso, queria partilhar convosco para perceberem que há um conjunto de jurisprudência sobre esta questão da regularização do IVA, em que distingue efetivamente o que é que são erros de facto do que é que são erros de direito, está bem? Eu, quando estou a falar de um erro de facto, imaginem que na minha contabilidade eu tenho uma fatura em que tenho lá 1000 euros de IVA a deduzir e por lapso, quando eu digitei aquilo, por exemplo, na própria declaração periódica do IVA, digitei com menos um zero ou mais um zero ou meti 1500, não interessa. Isto são erros de facto. Ou seja, são erros de cálculo, erros de registro, isto são erros de facto. E estes erros de facto, sempre que existe um erro desta natureza, que seja a favor do contribuinte, ou seja, a sua regularização implicava que o contribuinte tivesse um crédito maior, ou seja, era a favor do contribuinte, tem 2 anos para regularizar. Tá bem? Aplica-se o 78, o artigo 78, número 2 ou 3, eu agora não sei precisar o artigo, posso neste caso ver, mas pronto, mas aplica-se o artigo 78 e sempre que essa regularização for a favor do sujeito passivo, têm 2 anos para fazer essa regularização. Se fizerem essa regularização para além dos 2 anos, não têm efeitos práticos porque não conseguem reaver esse crédito. Mas isto são erros, não faz. Aí já não faz. Como é que fazem a regularização? Isso, fazem a regularização na declaração normal, certo? Durante os 2 anos. A partir dos 2 anos já não conseguem recuperar este imposto, está bem? E isto estamos a falar, são erros de facto, são erros de cálculo, erros de registro. É isso que estamos a falar. Mas depois temos os erros de direito. E os erros de direito, assim, de uma forma muito simplista, está bem? Para não entrar aqui muito em pormenor, até porque não sou jurista, e não consigo esmiuçar isto na vertente jurídica, mas vou-vos dizer de uma forma simplista para tentar chegar também até vós. Um erro de direito é um erro quando eu interpreto mal uma norma. Está bem? Isto é um erro de direito. Imaginem, eu achava que aplicava a inversão do sujeito passivo, mas afinal não se aplicava. Achava que se aplicava a taxa reduzida, mas afinal aplicava-se a taxa normal. É um erro de direito. O que está aqui em causa é uma interpretação que eu faço de uma norma legal. Por exemplo, o cálculo do prorata, se eu me engano no cálculo do prorata, também é considerado um erro de direito, mas esse por via da jurisprudência também que estamos aqui a falar. Mas, para tentarmos aqui obviar as coisas,
sempre que eu esteja a falar de um erro, neste caso, em que eu interpretei mal uma norma do IVA, por exemplo, eu falo do IVA porque é isso que estamos a falar aqui, está bem? É um erro de direito porque eu interpretei mal uma norma do Código do IVA. Eu interpretei que havia inversão do sujeito passivo e afinal não havia. Neste caso, é um erro de direito, está bem? E o prazo de regularização dos erros de direito são 4 anos, seja a favor do Estado, seja a favor do contribuinte, está bem? E são 4 anos de acordo com o artigo 98, número 2. E isso é importante vocês perceberem isto, está bem? Sempre que haja um erro de direito, o prazo de regularização, mesmo a favor do contribuinte, porque assim, eu há bocado se calhar não disse, mas no de facto é 4 anos a favor do Estado e 2 anos a favor do contribuinte, está bem? Pronto, temos esta diferença. Ou seja, se eu me enganar na declaração do IVA a meu favor, a meu favor e tiver que fazer uma regularização a favor do Estado, são 4 anos. Se eu me enganar a favor do Estado e tiver que fazer uma regularização a meu favor, são 2. No erro de facto. Quando eu vou ao erro de direito, seja a favor do Estado, seja a favor do contribuinte, aplico o artigo 98, número 2 e tenho 4 anos para regularizar este imposto. Está bem? Já agora explico como é que fazem. Vamos fazer. Vamos ver como é que isso funciona em termos da regularização, está bem? Ou seja, vamos ver as duas partes. Atenção que isto depois pode ser visto com as devidas adaptações também na questão das taxas, está bem? Porque se imaginem que liquidaram o IVA a 23% e afinal tinha enquadramento na verba 4.1 e neste caso seria a 6%. A regularização é feita com as devidas adaptações, está bem? Aqui está na perspectiva só do IVA liquidado indevidamente, está bem? Ou seja, quando há uma fatura de serviço de construção civil em que o prestador liquida indevidamente IVA, certo? Quando neste caso deveria ser o adquirente a liquidar, o que é que acontece? Temos aqui no caso do prestador de serviços ou do fornecedor de bens, o que é que tem que fazer? Tem que emitir uma nota de crédito pelo valor total do imposto. Esta, digamos que é aquilo que temos defendido, efetivamente, não é uma nota de crédito para anular a fatura, é uma nota de crédito pelo valor total do imposto liquidado, ou seja, quem presta o serviço, imaginem que é de 1000 e mete-lhe lá 23%. Vamos supor que é 23, mete-lhe mais 230, certo? O que é que está aqui em causa? Faz uma nota de crédito por 230 e devolve os 230 ao cliente. Porquê? Porque é o cliente que depois, neste caso o adquirente, que vai ter que liquidar este imposto na sua declaração periódica, está bem? E isto é o que nós estamos a desenvolver aqui também um panfleto para tentar partilhar isto com todos, neste caso, mas ficam desde já aqui com aquilo que é a forma de regularização. Então, neste caso, quem presta o serviço da construção civil liquidou indevidamente, emite uma nota de crédito pelo valor do imposto e depois o que é que vai acontecer? Ele pode regularizar a seu favor o imposto liquidado desde que tenha na sua posse prova de que o adquirente tomou conhecimento da nota de crédito ou de que foi reembolsado do imposto, está bem? Nos termos do número 5 do 78 do Código do IVA. Aqui o que foi reembolsado do imposto aplica-se muitas das vezes quando são a particulares ou não sujeitos passivos, está bem? Pronto, porque quando são entre dois sujeitos passivos basta ter na sua posse que o outro teve conhecimento da nota de crédito. E o que é que vai fazer em termos de declaração? Isto para perceberem também, inscreve no campo 40, do quadro 6 da declaração do período em que emitiu a nota de crédito, ou seja, não vai corrigir para trás. Emite a nota de crédito agora, relativamente a uma operação de há um ano atrás, coloca atualmente a regularização, quando tiver na sua posse os outros elementos, efetivamente o valor da nota de crédito no campo 40 e tem que, enquanto a declaração não for mexida para comportar este tipo de regularizações associadas a erros de direito, tem que colocar aqui nesta outras regularizações no quadro 3 do anexo relativo às regularizações do campo 40, está bem? E eu digo ainda porque o objetivo é efetivamente de compor aqui estas outras regularizações e não ser o tal saco, eu vou dizer assim, e de haver aqui uma maior discriminação de se é um erro de direito ou não, está bem? Pronto. Esta é de quem presta, de quem adquire. O que é que vai acontecer? Tem que haver autoliquidação do IVA na fatura emitida pelo prestador de serviços ou ao fornecedor de bens, neste caso, ou em documento interno. O que é que isto significa na prática? O facto de ter uma fatura emitida com IVA, não, foi aquilo que eu comecei por dizer aqui, não desonera o adquirente de fazer
a autoliquidação na sua própria declaração, certo? Se não o fez em devido tempo, vai ter que substituir a declaração do período da fatura. Está bem? Porquê? Porque a exigibilidade do imposto, veja o que é que está aqui em causa. Se eu tenho uma fatura de há um ano atrás, o IVA é devido pelo adquirente há um ano atrás, não é agora. Ou seja, apesar do prestador fazer a regularização agora, o adquirente tem que ir lá atrás entregar uma de substituição. E o que é que vai acontecer aqui? No quadro, o que é que tem que ter o cuidado aqui de fazer? Daí que eu diga, não é? Antes de entrar aqui no que fazer, daí que eu partilho convosco que quando tem uma fatura destas que efetivamente tem o serviço de construção civil, coloquem-na na declaração respectiva. Logo à autoliquidação, está bem? Pronto, é um bocadinho por aí. Porquê? Porque quando vão substituir uma declaração para trás, neste caso com o imposto, tem a coima associada, está bem? Pronto. Em termos de preenchimento, o que é que vai acontecer na declaração periódica? No quadro 6, em resposta à questão se efetuou operações desta natureza, em que na qualidade de adquirente liquida o imposto, tem que assinalar sim, se ainda não assinalaram, não é? E depois vão relevar os respectivos montantes no valor do imposto liquidado e compor aqui um bocadinho no quadro 6A da própria declaração, nos campos 99 a 107, consoante a regra de inversão aplicável, mas aqui é da construção civil, tem lá um campo específico. Caso tenha procedido à dedução do imposto liquidado indevidamente na fatura retificada, deve proceder à respectiva correção. O que é que isto está aqui em causa? Escutem lá. Imaginem, eu tenho a tal fatura dos 1000 mais os 230, certo? Eu recebi a fatura. O que é que eu fiz na minha declaração periódica? Não me apercebi que era inversão do sujeito passivo, eu deduzi os 230. O que é que vai ter que acontecer? Eu vou ter que ir à minha declaração desse período, vou ter que substituir a declaração e meter 230 no IVA liquidado. E posso deixar os 230 no IVA dedutível, porque ele já lá está. Ou seja, se eu deduzir, de certa forma liquido e deduzo, mas eu já lá tinha os 230, vou manter, mas vou ter que pagar os 230. É isso que está aqui, está bem? Pronto. Isto é quando há, efetivamente, IVA liquidado indevidamente numa situação em que há uma fatura que tinha que ter inversão do sujeito passivo. Vamos ver ao contrário. Que, embora não se aplique a regra de inversão, quem emitiu a fatura emitiu sem IVA, aplicando indevidamente a regra de inversão, está bem? Então o que é que acontece? Isto, prestador de serviços ou fornecedor de bens emite uma nota de débito pelo valor total do imposto que está em falta, certo? E vai substituir a declaração periódica correspondente. Porquê? Porque ele tem a fatura de há um ano atrás, quando é que o imposto foi exigível na esfera dele? Ele emitiu uma fatura sem IVA que tinha que ter IVA. E então, neste caso, tem que substituir a declaração periódica. Está bem? Queria só fazer uma nota antes de passar aqui à parte do adquirente. As notas de débito e as notas de crédito servem para retificar faturas no que respeita ao valor do imposto e ao valor tributável. As outras, não se anulam faturas desta natureza, tá bem? Isto não se anula faturas. As notas de débito corrigem a fatura. As anulações de faturas estão cingidas a situações em que há erro na fatura, mas é erro dos outros elementos. E normalmente é assim, o principal erro que existe em que se anula a fatura é, por exemplo, eu emitir uma fatura a um NIF incorreto. Imagina, emiti ao cliente A, enganei-me, e tinha que ser ao cliente B. Não faz sentido eu aqui fazer uma nota de crédito. Eu aqui tenho que anular a fatura, porque o cliente A não tem nada que me assinar uma nota de crédito a dizer que teve conhecimento que anulou a fatura que não era minha, certo? Neste caso em concreto é IVA, o NIF incorreto, é a situação em que há anulação de fatura. Quando eu quero corrigir imposto, é documento retificativo. Documento retificativo é quê? Nota de crédito ou nota de débito. É isso que estamos a falar, está bem? Atenção que tanto a nota de crédito como a nota de débito que são emitidas têm que conter os elementos do número 6 do 36, nomeadamente têm que fazer referência à fatura a que respeitam e a menção dos elementos que estão a alterar. Nomeadamente aqui tem que dizer que aplica a taxa de 23% ou de 6%, consoante o caso, e pode lá fazer a nota que foi indevidamente aplicada à inversão do sujeito passivo. Uma nota para saber, neste caso, de hoje para amanhã, se aparecer algum pedido de informação por parte da autoridade tributária, ter tudo devidamente documentado e conseguir efetivamente justificar. Não se esqueçam que a exigibilidade do imposto implica sempre a substituição da declaração e, de facto, aqui o prestador de serviços emitiu uma fatura sem IVA,
quando devia ter. Então tem que ir entregar a declaração de substituição. Atenção, caso já tenha passado o período da sua entrega, porque se tivermos no mesmo período, entra, normal. O adquirente, o que é que vai acontecer? Caso não tenha procedido à autoliquidação do IVA, tem que substituir a declaração periódica relativa ao período respectivo, expurgando aqui no quadro 6 o valor tributável destas operações, neste caso, e o imposto eventualmente deduzido nos campos 20 a 24. Se aplicável, pode efetivamente deduzir o correspondente imposto da fatura, da nota de débito, neste caso. Está bem? Eu partilhei convosco, não sei se partilhei convosco aquilo que é algumas das questões que nos têm chegado, gostava que, atenção, de uma forma genérica, não me sei pronunciar, digamos assim, sobre situações muito, muito específicas, mas de qualquer forma, obviamente, estarei disponível para toda a colaboração, inclusivamente, enquanto diretora de serviços do IVA, estarei obviamente disponível para colaborar com a CAP, sempre que exista efetivamente, com a CAP ou com qualquer outro organismo público, com qualquer contribuinte também, obviamente, temos vários canais, digamos, de comunicação. Estamos, obviamente, disponíveis para as questões que nos suscitam, neste caso. As questões, por exemplo, deixe-me só aqui fazer aqui um achega, que são feitas, estas questões, por exemplo, podem, se tiverem alguma questão, facilmente colocá-las no e-balcão. São questões que são, pronto, relativamente rápido, vou dizer rápido, não nos timings que gostaríamos, mas também são muitas, digamos assim, mas damos efetivamente uma resposta no sentido de orientação e, obviamente, teremos também, em termos da própria Direção de Serviços do IVA, a colaboração com organismos públicos, com instituições, neste caso, para efetivamente haver aqui uma uniformidade no tratamento deste tipo de situações, está bem? Eu agradeço também mais uma vez a oportunidade. Obrigada, acho que foi muito, muito claro, portanto, o descomplicar todo este regime, portanto, muitos parabéns pela intervenção. Passamos então agora ao momento que existe para questões. Caso, portanto, quem tiver questões, é uma questão de levantar a mão e, portanto, estamos aqui para responder dentro do possível. E a Ana Margarida. E, Ana Margarida, acho que já está desde o início. Não sei se quer falar. Não posso permitir falar a Ana Margarida. Mas não, se calhar está desde o início. Pois. Então eu vou passamos aqui, por exemplo, que é este José Tata. Não sei se consegue falar connosco. Deixa-me só aqui. Consegue. Não sei se não tem som. Tem que ligar o, tem que ligar o som. Eu não consigo ouvir. Então, aqui questões no bate-papo. Eu não consigo, não sei, o José Tata, se consegue escrever alguma coisa. A gente não consegue ouvi-lo. Não sei se é aqui algum problema da nossa parte. Confesso que não tenho, mas posso aqui, em relação às questões do bate-papo, enquanto tentamos aqui resolver esta questão, mas aqui às questões do bate-papo, esta não é para mim, de certeza, não é? Já existe alguma data para a abertura de novas candidaturas? Qual o site onde vão ser anunciadas? Não sei. Não sei se querem. Pronto, eu não sei. Depois fica aqui com a CAP. Quando é que vai estar disponível a apresentação e onde? Eu hoje ainda disponibilizo a apresentação à CAP, neste caso. Vou, neste caso, fazer só lá o traço vermelho que não tem. E
e vou acrescentar uma também de painéis fotovoltaicos, que também não está, mas a dinâmica é a mesma, ou seja, sempre que tenha serviço de construção civil associado, não é só a simples instalação do painel, certo? Se tiver um serviço de construção civil associado, também se aplica a inversão, está bem? Mas de qualquer forma eu também vou incluir só, não foi aqui partilhada, mas vou incluir uma destas também para ficar também com todos, está bem? Eu hoje ainda partilho com a CAP e pronto, e depois a CAP disponibilizará no site. Eu penso que também acho que vai ser disponibilizada Obrigado a quem te inscreveu a quem também. se inscreveu, está bem? Aqui Ana Martins. Aqui, quem quer falar, eu não sei, tem aqui outra. Magda. Vou tentar, mas eu não sei se consigo. Não sei se Magda consegue falar connosco. Tem que ligar o microfone. Pois. Eu acho que é aqui de nós. Nós não teremos bloqueado os microfones. Pois, eu acho que Como quando é ele mete que- aqui pedir para ativar som, não consigo. Já está a ver essa questão. Então, quem quer falar em viva voz, dê-me só mais um bocadinho, está bem? Eu peço aqui um bocadinho a vossa compreensão. Estamos aqui à espera de quem percebe destas questões, porque há quem perceba as outras, mas quem percebe aqui destas questões informáticas, que não é o meu caso. Está aqui uma questão aqui também, gostaria de saber como devemos tratar as questões de IVA quando existem transações, designadamente máquinas e equipamentos, com empresas estrangeiras. Estamos a falar de quê? De atividade? De aquisições intracomunitárias, por exemplo? É isso que está a dizer? Ela já está com o microfone ligado. A Magda. Magda, consegue falar connosco, Magda? Bom dia. Ah, vamos aqui à questão da Ana Martins, que eu não percebo, está bem? Agora não posso. Estou? Sim. Ok. Está difícil conseguir pôr isto tudo como deve ser. Mas já está Pronto. a ouvi-la. Já estão a ouvir? Ok. Pronto. A questão era sobre. Bom dia, antes de mais. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu não sou não lido bem diretamente com estas áreas, é um bocadinho difícil conseguir compreender estas coisas. Mas a situação é que tivemos, portanto, um projeto, eu estou a falar aqui, trabalho aqui na Horta Ribeiradas, e nós tivemos aqui um projeto, portanto, dos painéis fotovoltaicos que colocamos, portanto, aqui em cima do armazém. Estão-me a ouvir? Sim. Pronto, e que na altura, quando se fez, portanto, a fatura, não havia processos de obra, não é? Portanto, teve que se fazer uma fatura com IVA, não se pôde fazer uma fatura, portanto, em IVA da autoliquidação, porque a lei é um bocadinho dúbia nestas coisas, e acabou por se fazer uma fatura com IVA. O que aconteceu a seguir foi que nós, pronto, pagámos o IVA, a empresa que pagou a fatura pagou o IVA, o Estado recebeu a IVA 2 vezes, e nós tivemos um problema, tivemos que assinar um documento para deixar de receber, portanto, aquele valor em IVA, porque senão aquilo ia para o contencioso e etc, etc. E realmente foi complicado. Agora ouvia dizer, pronto, sim senhora, que temos então os tais 4 anos, isto é um erro de direito, como referenciou há bocadinho, não é? E que temos então os tais 4 anos para poder fazer pronto, esta tal nota de crédito, que eu pensava que era total, mas afinal, pelo que disse, não é do valor total, não é? Dá de ser só do valor do IVA. Isto é um bocadinho complicado. Deve ser. Pronto, e para depois eles fazerem uma nova fatura, quer dizer, não sei, eu pensava que era. Não precisa Eu de pensava que era fazer uma nota de crédito e que depois eles faziam. não é? Diga? A dizer é que pensava que era feita uma nota de crédito pela Da totalidade, totalidade, uma fatura e depois emitia uma nota. exatamente, mas não é. O correto é aquilo que transmiti, mas há algumas situações em que isso é feito algumas situações, isto é, alguns sujeitos passivos que o fazem nessa perspectiva.
está bem? Mas Não- se o fizerem, não é aquilo que é considerado o correto. Correto é assim, obviamente se fizerem nota de crédito pelo valor total da fatura e emitirem uma fatura, desde que a exigibilidade do imposto fique evidente, essas coisas todas, obviamente não havendo prejuízo para o Estado de não emitirem só apenas a parte do IVA e emitirem pela totalidade, com certeza não vão ter problemas por aí. Claro. O correto é aquilo, certo? Mas tem que ter o cuidado, e isso é importante que vocês tenham presente, isto é, se emitirem uma nota de crédito pelo valor total da fatura, quando vão emitir a nova, vão ter que emitir uma nova fatura em que metem lá a data da prestação do serviço ou a data da transmissão do bem, tem que ser a data que estava na outra. Porque depois, o que acontece muitas das vezes é que vão emitir agora uma nova fatura para corrigir a anterior e emitem com a data da prestação de serviços agora. Certo? Claro. E depois isso vai gerar, muitas das vezes, duplicação, inclusivamente, no volume de negócios da mesma fatura. Está bem? E gera divergência. Porque quando vai Ok. emitir, escutem lá, pensar aqui um bocadinho alto convosco, que é para quem é da área da contabilidade e sabe como funciona, sabe o que consegue acompanhar, vá aquilo que eu vou dizer. Se emitirem, imaginem, têm a fatura que foi entregue no primeiro trimestre de 2023, certo? Mal. Se emitirem uma nota de crédito agora que foi detectado o erro, certo? Emitirem a nota de crédito pela totalidade da fatura e emitirem uma fatura para substituir aquela, nesta declaração não vão ter que fazer nada. Porque têm uma nota de crédito emitida, mas não vão fazer nada. Porquê? Porque essa correção que está é de lá de trás. E depois vai haver uma divergência porque vai-lhe dizer assim, olha, você tem uma nota de crédito e não a declarou no campo 40 ou 41, que eu nunca sei, baralho sempre com os dois. Percebem? A situação para não haver divergências, atenção que as divergências explicam-se, certo? Justificam-se. Mas a situação para não haver divergência é a nota de crédito ser emitida pelo valor do imposto. E mantém a fatura é a mesma. Só corrigiram a fatura porque tiraram-lhe o imposto. É só isto. Mas há quem faça esta questão da nota de crédito anular isto é, pela totalidade do valor da fatura, mas eu volto a dizer, neste caso, vocês têm que ter o cuidado de meter que a data da transmissão do bem ou da prestação de serviços é aquela lá atrás, não é de hoje, que emito, certo? E muitas das vezes isso não acontece e depois dá divergência, claro, porque vocês já têm uma fatura lá atrás que nada tem a ver com esta que emitiram agora. A única coisa que tem é o valor, o mesmo fornecedor e essas coisas, mas a data da prestação de serviços não é a mesma. Está bem? Essa é a segunda hipótese que não é a mais correta e que pode gerar divergências que têm que ser justificadas junto da administração fiscal. A que eu dei não gera divergência, que é a correta. Está bem? É que é preciso. Agora, Ok. está bem, Magda? Isto parou aqui Bom, penso que a ligação. Está aqui, Em relação à questão dos fundos. dos fundos, está aqui o número, pode responder. Sim. Sim. Era se já tínhamos esclarecido. Não conseguiste. Pronto, está aqui o Nuno Morujo que vai então responder à questão do Francisco Silva em relação à data previsível para a abertura de novas candidaturas. Bem, bom dia. Relativamente a esta questão, a Autoridade de Gestão do PEPAC Continente divulgou no seu site um plano previsional de abertura de candidaturas para algumas medidas. Eu presumo que o Francisco esteja a perguntar sobre as medidas do investimento agrícola, que inclui também os jovens. Portanto, este plano está no site do PEPAC Continente. Nós, a CAP, também fizemos uma divulgação deste mesmo plano. O plano indica que as medidas de investimento iriam abrir no terceiro trimestre de 2024. No entanto, a informação que temos é que este plano vai ser alterado decorrente do processo de reprogramação que o PEPAC Continente está neste momento a sofrer e, portanto, só quando a reprogramação estiver confirmada junto de Bruxelas é que poderão abrir candidatura e, portanto, este plano, insisto, está disponível, não pode ser tomado como verdadeiro uma vez que ele vai ser alterado. Obrigada, Nuno. Penso que agora podemos. o O José senhor está- José está. Não deixa-me sei ver se se eu consigo.
Não sei se o José consegue. Terá que ligar o microfone para intervir. Sim. Não sei se. Tem? Então, Não está. Tem um traço por cima. está desligado. É. Não sei, o José Tata se quer Intervir, tem que ligar. intervir, tem que Se há ligar. aqui alguma questão. E o Francisco. Eu penso que é que são equipamentos que eles costumam fazer. Sim. Muitas vezes até compram os ferros das vinhas de arame através de Espanha. Com operações intracomunitárias. Sim, aqui a Ana Martins, e já dou a palavra a outras pessoas, não é? Diz que gostaria de saber como devemos tratar as questões de IVA quando existem transações, designadamente máquinas e equipamentos com empresas estrangeiras. Isto é uma pergunta muito vaga, que eu não consigo responder assim. Uma questão. Não tem a ver com a natureza da empresa. Normalmente, tudo o que seja aquisições ou transmissões intracomunitárias, por exemplo, só para vocês perceberem, o que releva é o circuito da mercadoria, certo? Ou seja, eu até posso vender, só para vocês perceberem, ou seja, o que eu tenho que perceber aqui é a mercadoria vai de onde para onde. É isso que eu tenho que perceber. Porquê? Porque eu até posso vender uma mercadoria à Espanha, uma empresa espanhola, mas entregá-la a um cliente da empresa espanhola em Portugal. E se eu entregar em Portugal, como a mercadoria não sai de cá, é uma operação interna normal com liquidação do IVA normal. Percebem? Ou seja, esta questão da forma como está construída, eu não consigo dar uma resposta. Porquê? Porque precisamos de saber o bem vai de onde para onde, estrangeira, Estado-membro ou fora da União Europeia, para poder efetivamente fazer um enquadramento da operação. Está bem? Ia-me dizer uma coisa. O que está aqui a dizer o doutor é que isto deve ter a ver com a aquisição à Espanha. Mas se há uma aquisição, é uma aquisição intracomunitária, neste caso, não tem a ver com isto que tivemos a falar aqui, certo? Porque isso é uma aquisição de um bem, é uma aquisição intracomunitária. E nas aquisições intracomunitárias, se forem efetuadas por sujeitos passivos, efetivamente há também inversão do sujeito passivo. Mas esta inversão do sujeito passivo é diferente daquela que tivemos a falar, diferente na perspectiva da sua origem. É uma inversão do sujeito passivo para facilitar as operações. Então o que é que acontece? Essa empresa espanhola, quando vende a máquina para Portugal, vende sem IVA. E o que nós temos que fazer cá, né? Digamos que quem recebe a máquina recebe a fatura, liquida o imposto dessa máquina cá e eventualmente deduz, podendo deduzir nos termos gerais. Está bem? Pronto. Depois tem aqui outra questão do Francisco Palma. Relativamente à informação da Divisão de Estudos de Coordenação da Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção Tributária, a informação número 24/2009 de qual a vossa posição em relação aos procedimentos a adotar em relação à aplicação. Já não sei que informação é esta, não é? Eu não sei ainda as coisas assim de cor, não é? Posso, neste caso, tirar o apontamento e ver e depois partilhar, mas uma coisa é a divisão, não é, da inspeção, que esta informação deve ser uma informação específica da própria empresa, não é uma informação que presumo eu que esteja divulgada, não é? Porque isto é a divisão de estudos de coordenação da Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção Tributária. Eu, de qualquer forma, fico com o registro, mas vou ver, obviamente nem sei o que é que respeita, e a vossa posição em relação à aplicação da inversão do sujeito passivo, tenho que ver, não sei. Depois temos a 12, era aquela que eu tinha dito, vai sair do portal, neste caso, certo? Ou seja, vai sair do portal, porque tem uma componente que não está em consonância com aquilo que é o entendimento relativo aos serviços de construção civil. Ok. Depois temos aqui um participante anónimo, não é? Os anónimos. Relativamente a estar-me a pronunciar sobre uma questão anónima, não é? Relativamente à comprovação da despesa em sede de pedidos de pagamento, Estado-membro, empresa sediada nesse Estado.
Não consigo perceber a questão. Relativamente à comprovação de despesa em sede de pedidos de pagamento. Isso é Pagamento não tem a ver com IVA, não é? Deve ser com projetos, projetos. não é? Pronto, Certo. então eu não vou pronunciar sobre esta, está bem? Exato. Dispensem-me disto, não é? Serviço de abertura de uma vala com uma escavadora passa a ser IVA autoliquidação. Sim, de acordo com aquilo que está inclusivamente publicado. Era as valas, não era? Era valas, chacras, não era? Charcas, Charcas? açudes, Chacras. charcas, açudes. Vocês têm- vocês têm- O investimento em Vocês têm que dar aqui o devido, o devido desconto, está bem? Sim, sim. Tá bem. Francisco Palma tem a não votar. Vamos tentar, eu vou tentar, eu não sei se quem é da informática me consegue ajudar. Agora tenho aqui a Magda Bandeira, já falámos, não é? Sim. O José Francisco Palma. Tata, mas ele não tem a mão, não tem a mão levantada. Tenho aqui, por exemplo, a Idalina Salgado. Vamos lá tentar dar a Idalina Salgado. Não sei se consegue ativar o seu som para falar connosco. Sim, é ela que tenta estar sem. Consegue ativar o som e eu não sei se isto não tem aqui qualquer impossibilidade deles ativarem, não? Tem que ativar o som cá em baixo no Zoom, não sei se vêm cá em baixo, tem aqui uma coisa que diz áudio, tem que carregar aqui no microfone. Tem aqui um microfonezinho, tem o vídeo e tem o microfone. Neste caso, carrega no microfone. A Eduarda também posso, neste caso, permitir falar. A Eduarda? Sim, já me ouvem? Agora já consigo ouvir. Idalina, Sim, muito bom dia. bom É o dia. seguinte, eu levantei a questão, inclusive enviei fotos no dia 22, que portanto tinha lá uma situação para mandar e-mail no caso de dúvidas. Eu não sei se conseguem ter acesso ao e-mail que eu enviei. Porque, Não tenho aqui uma resposta para si. Não é? mas desculpe, não tenho Consigo depois porque... partilhar. Consigo depois partilhar Ah. uma resposta, está bem? ok, pronto. São Então têm situações acesso... escute, isto são situações muito concretas. Não é? Certo. Então Ou que seja, eu... das duas uma, ou pede uma informação vinculativa e junta as fotos todas, não é? é assim, Própria eu... autoridade tributária, ou então eu partilharei neste caso com a doutora Cristina Pena, que foi quem fez o contacto também diretamente comigo, eu partilharei aquilo que resultou daqui da nossa abordagem. Pronto. Porque assim, essa questão já foi, eu já enviei essa questão à OCC, inclusive foi-me respondido. E pronto, Eu é assim, não é uma coisa que eu gosto muito de dizer, está bem? Porque eu acho que há determinadas situações que não justificam a informação vinculativa. Mas se efetivamente tem, porque aqui tem algumas questões que suscitam, e a mim suscitam-me aqui algumas questões associadas, mas tinha que explicar melhor como é que é feita estas tubagens suspensas e por aí fora, se tem serviço de construção civil ou se não tem serviço de construção civil. não, pois é exatamente Olha, essa situação. Se Isso tem ou não tem. Isso é parafusado às paredes. Pronto. A abertura de Tudo que roços e fica- isso, a eu vou empresa não dizer, faz isso. Pois, aí é que está o problema, não é? Porque e se alguém vai fazer os roços, não é? E eles Mas só vão alguém lá que e não tem, parafusam, não é? mas alguém que não tem a ver connosco. Claro. Não somos nós que subcontratamos esse serviço, não é? É o cliente Mas quem tem que fazer mete isso. os tubos, quem lhe mete os tubos é que contrata? Quem lhes Não, vai mas abrir os o tubos não são metidos na parede. Os tubos Não, são mas afixados. quem lhe monta os tubos é quem contrata essa pessoa que vai fazer os roços? Não. Então, mas se calhar Não, se fosse integrado eu não tinha dúvida. Certo? Peço desculpa, não percebi. Se fosse integrado, a pessoa que lhe monta os tubos, seja lá os tubos que forem, não interessa, agora aqui, Sim. não é? Porque estamos a falar de uma coisa muito específica que nem todos conseguem acompanhar aquilo que estamos a falar, e por isso Sim. eu não queria entrar aqui demasiado em pormenor, mas é assim, se quem montar os tubos for ele a contratar para abrir os roços, Não, é? quem põe, Nisso, não tinha quem dúvida aparafusa os tubos, tem. quem aparafusa os tubos é a nossa empresa. Então só lhe vendeu o equipamento. Vende o equipamento e monta. Então, mas se me diz que quem parafusa os tubos é a vossa empresa? Sim, é quem vende o equipamento que monta esse equipamento. Mas a montagem que é feita é parafusar ao edifício. Não fica integrado no edifício.
Mas quem é que monta? É a empresa que vende o equipamento. Certo. Mas há bocado disse-me que era a sua empresa que metia os parafusos. Sim, que monta, exatamente. A sua empresa é quem faz esta montagem, é isso? Certo, certo, Não é quem certo. compra a montagem, não é quem compra. Não, 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 Ah, não, então não, vá. não. O cliente é que... Então, eu já estava a pensar ao contrário. Não, o cliente é que ao receber a fatura, o cliente é que ao receber a fatura questionou se não teria que aplicar. Vocês não fazem os rostos, é isso? Não, não, não. Vocês fizessem os rostos, subcontratassem o rosto, Exato, aí não certo? tinha Eu não dúvida. tinha dúvida nenhuma. Certo, exatamente. Neste caso em concreto, só vende mesmo se efetivamente são instalações que ficam ligadas materialmente ao edifício, que não sejam facilmente removíveis. Pronto, isso nas fotografias, pronto, depois pode fazer então Sim, essa verificação e mas se me fizer chegar. eu acho que se quer uma resposta como deve ser, tem que fazer uma vinculativa. Pronto, sim, Posso mas fazer pronto. chegar a minha opinião. E é Pronto, exatamente. está bem? Pronto, ok, ok. Tá, muito obrigada então. Obrigada. Tá. Não sei se aqui a Eduarda se consegue ligar. Já está ligado. Não sei se consegue falar connosco, Eduarda. Né? Já está ligado. Não está a ouvir. Agora desligou. Ligou. Ligo outra vez. Tem que ser o volume. Vou tirar aqui. Aqui também já posso tirar. A Magda, não é? O José Tata que ainda não falou. Mas também baixou a mão. Sim, já não tenho. Eduarda, não consegue falar connosco? Não? Já não está a ouvir. Ela está a tentar, ela liga e Tem que desliga. ligar o microfone aqui de lado, em baixo, não? Agora voltou a desligar. Ligo outra vez, mas... Vou dar permissão enquanto aqui a Eduarda tenta ligar-se a nós. Francisco Palma tem que ligar o som. Sim, já Estão-me a ouvir? estamos a ouvir, sim. Pronto, relativamente àquela informação, a Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção Tributária, no fundo é o que dá as informações aos miúdos, um pouco o que existe de legislação tributária, para os inspectores tributários poderem aplicar bem alguma falta que os contribuintes possam ter. E no fundo, esta norma diz basicamente, norma, que não é uma norma interna, um esclarecimento interno, em que, por exemplo, no ponto 6, consequentemente do seu processo de processamento, resultaria para o prestador de serviços a emissão de uma regularização a crédito e para o adquirente a emissão de uma liquidação adicional, acrescida dos respectivos juros compensatórios, bem como da correspondente de coima. Claro, E ainda mas isso assim é a quando não situação não regulariza. ficaria, Mas não isso é quando ficaria não regulariza resolvida. voluntariamente. Sim, Não é? não ficaria resolvida porque o IVA recuperado pelo prestador de serviços teria de ser devolvido ao adquirente. Enfim, um autêntico labirinto fiscal. Isto, no fundo, o que esta informação quer dizer é que esta coisa quando nós, involuntariamente, como adquirentes, um prestador de serviços, nos passa uma fatura com o IVA discriminado, nós, muitas vezes, seja na agricultura ou seja noutra área qualquer, propriamente não estamos por dentro, não temos o manual, Vou dar a o minha código do opinião. processo administrativo todo na cabeça, não é? Com os artigos Isso todos não tem e nada a ver a com o questão processo do IVA. administrativo, isto é o código do IVA, está bem? E muitas processo vezes, se nós administrativo não entra. liquidamos o IVA ao adquirente e depois, consequentemente, o prestador de serviços devolve o IVA à autoridade tributária, no fundo não existe nenhuma. O Estado não fica defraudado porque Não sou até da sua recebe. opinião, não sou da sua opinião. Mas olha que há muitos Eu vou-lhe juristas dar que a o minha são, opinião. da Está bem, minha. mas Mas pronto, tudo bem. aí a minha vale Então, para mim, a do jurista vale para ele. Pode ser? pronto. E por isso, Desculpa mas lá. depois tem um problema, é que os tribunais administrativos e Não. A fiscais exigibilidade do não imposto. funcionam. Não. A exigibilidade do imposto, e desculpe lá. Comecei por dizer que esta era uma norma de inversão do sujeito passivo para combate à fraude. Certo? Se nós permitirmos que a regularização não existindo prejuízo para o Estado, porque o imposto foi entregue pelo prestador, esta norma fica sem efeito nenhum.
perde a utilidade. E nós temos que perceber um bocadinho a dinâmica desta questão que está aqui associada. Se eu disser assim, não tem problema, o prestador liquidou, não era o prestador que tinha que liquidar, era o adquirente. O prestador liquidou, não tem problema porque o imposto foi entregue nos cofres do Estado. Naquele caso. Mas eu abriria uma porta que esvaziava de conteúdo esta inversão do sujeito passivo, porque depois era quem lhe apetecesse. Certo? E se ela Eu acho que fosse percebe o que é que eu clara, estou a dizer. Eu expliquei aqui a forma de regularização, porque isto é para acautelar todas as situações em que a inspeção chega lá. mas o problema é que as inspeções muitas vezes já passam dos 2 anos. E quando passa dos 2 anos, Já disse que a depois há regularização uma. é feita em 4. E a inspeção não Agora, trabalha para além de 4. Está bem? não, A inspeção mas também não trabalha, o prazo da caducidade são 4 anos. não, 4 para 4 anos para a inspeção. E o 4 anos contribuinte e para 2 anos para a regularizar. inspeção. 4 anos para regularizar. Eu expliquei aqui. Artigo Não, são 98, 2 número anos. 2, é um erro de direito. Têm 4 anos para regularizar a situação a vosso favor. Não vejo as coisas assim, mas depois temos outros problemas associados e relato-lhe assim muito rapidamente relativamente por exemplo, à instalação da EDP de linhas de média tensão, em que diz claramente há um diploma em que se aplica a taxa legal em vigor do IVA, que é os 23%, a EDP fatura aos agricultores quando faz a instalação da linha com o IVA e depois a inspeção tributária vai penalizar o contribuinte. E como sabe perfeitamente, depois, em relação a contribuintes como a EDP, a autoridade tributária não tem tenho a grande mesma força. opinião que o E, Aí não consigo acompanhar o seu raciocínio, está bem? Não tenho essa opinião, sei como é que funciona, trabalho na autoridade tributária há mais de 25 anos e, neste caso, inspetora tributária também de carreira, também estive na inspeção tributária, sei como funciona e não partilho a mesma opinião com o senhor, está bem? mas eu queria saber, E quando existe... expliquei aqui a forma que, neste caso, se procede à regularização. Por isso, tentando sensibilizar aqui um bocadinho todos, sempre que tenho algumas situações que efetivamente até são daquelas perentórias, que não há dúvidas nenhumas, que são as terrasplanagens, que são as aberturas das valas, que pronto, não me lembro assim muitos destas circunstâncias, regularizem. Porque é que não regularizam? Não há prejuízo nem para uns nem para outros. Mas quando a EDP emite a fatura para o agricultor, neste caso, que fez uma linha de média tensão, há uma portaria da Assembleia da República que determina os valores por metro linear da linha de média tensão. Portanto, não são valores e nos quais acresce o IVA à taxa legal. E é nessa portaria que a EDP se baseia para fazer uma faturação. O agricultor que tenha dúvida em relação à taxa legal pode muito bem fazer uma informação vinculativa, e eu sei, e eu tenho-a. E eu tenho, só que nunca é vinculativa e não é esclarecedora. Até, eu tenho aqui. Se não é, eu fiz novamente, neste caso, diga eu que fiz, não eu pedi a informação vinculativa e a informação vinculativa nem sequer é vinculativa, nem sequer é esclarecedora, porque fica sempre dúbia em relação à forma como é que o IVA deve ser processado, neste caso pela EDP. Não é o agricultor, e sabe perfeitamente, se é inspetora tributária há tantos anos, sabe perfeitamente que a nossa relação com uma empresa dessa dimensão como a EDP não é possível da gente dizer assim, olha, agora não me fature com o IVA, faça o IVA autoliquidação. E eles nem me respondem. Então consigo pronunciar sobre isso. Não? Essa parte do relacionamento entre o agricultor, neste caso, ou da empresa. O agricultor, que um contribuinte qualquer, com a EDP não consigo pronunciar. As normas são claras. Aqui são claras. Agora, se teve dúvidas em relação à informação vinculativa, não sei que informação vinculativa, não sei se é do IVA, se há quanto tempo foi emitida, não faço ideia. Mas se teve dúvidas, faça um pedido de declaração da vinculativa mesmo no e-balcão. Está bem? Tem essa possibilidade. Está bem? Obrigada. Não tem informação vinculativa de nada. A Eduarda não sei se consegue falar, o José Tatá também não sei se consegue falar connosco. Mas penso que não consegue falar. Já ligou e desligou. Eu acho que tem a ver com o som mesmo, o seu som. Deve ter o som cá desligado do outro lado do computador. Não, só uma coisa simples, que era
Se quiser responder aqui, se quiser colocar no... É que já estamos aqui algumas, não é? Participa o anónimo, não é? Então a preparação de terreno para instalação de pomares e ovinhas também implica IVA autoliquidação, certo? É preparação. Preparação, desde que seja terraplanagens e coisas, é isso, não é? Pois, a outra parte não. É tal. A limpeza só do terreno, Sim, não, ó, certo? aqui Ou as seja, situações, sim. terraplanagem, sim. Pronto, é só essa. Limpeza do terreno, ervas numa planta de compostagem com diversas máquinas retroescavadoras, aplica-se a regra de inversão? Não. Uma limpeza do terreno das ervas, não. Não é um serviço de construção civil. A Magda Bandeira coloca, quando falou na substituição da entrega da declaração periódica, que haveria coima é um valor fixo ou é baseado no valor da alteração? Obrigado, fiquei sem rede após falar. Ok. É uma percentagem, neste caso, do valor do imposto em falta. Eu não lhe sei precisar se é 12,5, se é 25, não tenho presente, não é diretamente, ou seja, gostava que também percebessem que estas coisas das percentagens das contraordenações não é a direção de serviços do IVA, ou seja, temos uma área de justiça tributária que aplica efetivamente essas normas. Eu não lhe sei dizer, mas é uma percentagem neste caso, está bem? O que está associado é uma percentagem sobre o valor que é regularizado. Os roços é da construção civil, os tubos é do eletricista. Então, mas isto é o do anónimo? Pois, preparação do- podem haver mais. Não sei. Os roços é da construção civil, os tubos é do eletricista. Não sei o que é que, confesso, não consigo. Deve ser aquela Qual? se calhar, o equipamento, não sei. Falava dos tubos. Foi aquela Aquela senhora, deve não ser sei, ela. mas ela não estava como anónimo. Carlos Alves, como tratar documentalmente uma situação em que uma fatura menciona o fornecimento da máquina A, quando a máquina fornecida é a máquina A com o número 1235, ou seja, há aqui uma incorreção, é só na descrição do bem, se for só na descrição do bem, deve ser anulada. Se mexer valor tributável ou imposto, tem que ser com nota de crédito, está bem? E a nota de crédito, neste caso, aqui não deve ser o caso, parece-me que é só a designação do número da máquina. Ainda há poucos dias, numa das reuniões que tive também na Ordem dos Contabilistas, questionavam que tinha comprado um semi-reboque e o semi-reboque que tinham comprado, a referência era diferente daquela que era efetivamente o que lhe tinha sido transmitido. Eu acho que nem conseguia legalizar o semi-reboque. Neste caso em concreto, quando é só a descrição do bem e não mexe valor tributável, pode ser anulada a fatura e emitida uma nova. Mas atenção, as novas emitidas têm que fazer expressamente referência que visam substituir aquela fatura, e uma das coisas que tem que ter sempre muito cuidado é a data da venda do equipamento. Não podem pôr a data de hoje, têm que meter a data que estava na outra fatura. Está bem? Tem que ficar evidente que aquela anularam, substituíram por outra com as mesmas datas. Está bem? Sistema de rega, gotejadores, sendo amovível, não é inversão do sujeito passivo. Está correto? Pronto, eu agora, isto já entrar... Os sistemas de rega fazem parte, não é? É um daqueles que Exatamente, fazem parte da listagem. Há a questão das valas e das tubagens mães, e possivelmente Pronto. ele está a falar os gotejadores Os acessórios. sistemas de rega diz assim, isso. construção de redes de rega. Isso Pronto. abrange tudo, claro. Pronto, construção de redes de regra está na lista 1. A menos que seja substituído. A mesmo que seja, a menos que seja só lá colocar os gotejadores. os gotejadores, está bem? Isso é diferente. A declaração de substituição, quando se altera a dedução e a liquidação no mesmo montante e, portanto, o valor do IVA a recuperar final, não mexe no final, também está sujeita à coima, pode ser dispensada. De acordo com esta norma de não haver prejuízo para o Estado, neste caso, quando a substituição da declaração não tem imposto a pagar,
Pois, porque já tinha- Pode sair contra a ordenação à mesma, neste caso, ou a redução de coima, mas podem depois vir, se sair, podem vir alegar, neste caso, não haver prejuízo para o Estado e pedir a dispensa da coima, está bem? Mas isso é a norma do RGIT, neste caso. Mas pode, mesmo que saia, pode solicitar a dispensa. E isso ainda há poucos dias também ouvi esta questão também numa das reuniões que participei. Penso que não, a Eduarda não consigo ouvir. Penso que não tenho mais questões, pelo menos. Penso que, não havendo mais questões, estamos em condições de dar como encerrada a sessão. Relembro que tanto a gravação e portanto, a apresentação ficarão disponível no site, na área deste webinar. E também, portanto, será enviado o link para todos os participantes, independentemente destes ajustamentos em termos das vinculativas, depois será enviada via newsletter também a informação adicional que for relevante, portanto, em relação a esta matéria. Portanto, agradeço tanto a todos a participação e em especial, mais uma vez, à doutora Cláudia Afete Dias, portanto, estar aqui disponível esta manhã para clarificar estas questões e desejo um ótimo dia a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada.